Quem cuida de quem cuida? Imagino que a essa altura você já deve ter visto inúmeras reflexões e análises sobre o tema da redação do Enem desse ano, de 2023. E não é à toa. Não falar sobre um assunto é a forma mais efetiva de não resolver o problema. A gente viu isso na luta por absorventes nas escolas. Nossa primeira missão foi quebrar esse tabu, foi falar sobre isso. E é por isso que é tão importante que o Enem tenha colocado milhões de estudantes para refletirem sobre a grande desigualdade que existe entre homens e mulheres no cuidado, não só com crianças, com filhos, mas também com doentes, com enfermos, nos cuidados da casa. Tudo isso que faz com que as mulheres tenham duplas, triplas jornadas. Vamos falar de números. Das pessoas que estão ocupadas com o trabalho doméstico no Brasil, 92% são mulheres e 65% mulheres negras. Quando a gente fala do trabalho relacionado ao cuidado não remunerado, como são os exemplos que eu trouxe aqui, a Oxfam fez um estudo que mostrou que mulheres dedicam 12,5 bilhões de horas a esse trabalho do cuidado. Esses estudos nos mostram que a gente está falando de 11 trilhões de dólares que são movimentados na economia global pela chamada economia do cuidado. Sobrecarga, estresse, exaustão, solidão. Essas são apenas algumas expressões para falar das consequências da gente invisibilizar algo que estrutura tanto a experiência das mulheres nesse nosso mundo. Claro que aqui eu estou falando de saúde mental. Mesmo antes da pandemia, 7 de cada 10 pessoas ansiosas ou com depressão eram mulheres. E no Brasil, que é o país mais ansioso do mundo, de cada 10 mulheres, 6 apresentam sintomas de ansiedade. E eu também estou falando de economia. As mulheres são a maioria dos desempregados aqui no Brasil. E muitas vezes, quando estão empregadas, exercendo a mesma ocupação, na mesma posição, recebem menos do que seus colegas homens. Eu adoraria falar sobre todas as formas que a gente tem para começar esse debate de uma forma muito concreta. Do nosso grupo de trabalho de licença paternidade, das propostas que já apresentamos para o tempo dedicado ao cuidado ser contado para a aposentadoria, para a previdência, são inúmeras discussões. Mas esse vídeo está muito longo e eu queria apenas compartilhar essas reflexões aqui. Nós precisamos falar sobre a economia do cuidado e é muito importante que a gente esteja fazendo isso.